Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje temos aqui como nosso convidado Vítor Vieira. Olá Vítor, muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Vítor, o Vítor é um madeirense, como já falamos. Vítor, queres contar-nos um bocadinho do teu percurso aqui na Alemanha? O que é que te fez vir de uma ilha tão bonita como a Madeira para um país tão cinzento como a Alemanha? Claramente não foi o tempo. Não, isto é fácil olhar para trás e ver todas as decisões que tomei, tanto a nível pessoal como profissional, que me levaram por este caminho. Mas na altura em que se toma a decisão não se consegue ver o que é que vai realmente acontecer. E pronto, na verdade eu quis estudar fora da Madeira, porque já conhecia a ilha há 17 anos, já estava na altura de abrir um bocadinho mais os horizontes e por isso queria estudar no Portugal continental e acabei, portanto, por fazer Engenharia Eletrotécnica e Computadores na FEUP, no Porto. O que foram anos muito bem passados e logo depois disso eu queria uma experiência internacional. Aqui eu posso recomendar vivamente o programa Network Contact, onde eu fiz parte da 8ª edição. Hoje em dia o programa já foi renomeado e chama-se Inove Contact, e fui enviado para a Alemanha. Ora, se eu tivesse direito de escolha neste programa, eu teria dito que queria ir para o Japão, o mais longe possível, o mais alienígena possível, porque esse é que era o desafio. Era simplesmente partir à aventura e ver o que é que havia mais. O máximo de proveito dessa experiência, não é? Dessa oportunidade, no fundo. Exatamente, exatamente. Mas a Alemanha era a minha segunda opção, na verdade. Eu já tinha visitado a Alemanha antes e na verdade depois vim-me a perceber que no início do meu curso eu tive uma namorada alemã e aprendi um bocadinho de alemão na altura. Apenas o suficiente para conseguir ir a um restaurante e desenrascar. Já tinhas aí uns toquezinhos de alemão. Sim, mas não era assim tão importante ou tão convincente quanto isso, mas foi o suficiente para me destacar dos outros candidatos, especialmente os de engenharia, para ser enviado para a Alemanha, onde fiz então um estágio com a Mercedes-AMG. Isto já foi em 2005 e nessa altura a Mercedes até não estava a contratar, despediu 8.000 trabalhadores lá em Stuttgart nesse ano. Houve assim umas estranhas remodelações e eu ingressei então um programa de doutoramento na Universidade de Heidelberg. Isto porque eu senti que um ano não é de maneira nenhuma possível aprender alemão. Por muito boa vontade que uma pessoa tenha, mesmo já tendo algum pequeno conhecimento, é preciso aulas intensas. E é preciso tempo também, porque o tempo é que nos vai dar ali as experiências, os contactos, e há coisas que não há hipótese, não é? Podemos estar ali 24 horas, são 24 horas. Costuma-se dizer, quando nós começamos a sonhar em alemão, significa que já começamos a dominar a língua, não é? Mas de facto precisamos ali um bocadinho mais de tempo para dominar aqueles temas que sejam além do básico, não é? Do dia a dia. Sem dúvida. Portanto, eu fui praticamente como toda a média de estrangeiros que aprendem alemão, demorei à volta de 3 anos para conseguir quebrar a língua o suficiente para ter o mínimo de diálogo possível. Não muito forte, mas já algo bom. Reconheço por outros amigos meus que têm um ouvido particular que conseguiram num ano e meio de intensivo só falar alemão, por mais mal e porcamente que seja o seu sotaque e a sua gramática, insistiam sempre em falar alemão e isso acelera imenso a aprendizagem. Pronto, eu não o fiz, por isso demorei 3 anos, tal como a maior parte das pessoas, mas Heidelberg é uma cidade extremamente internacional. Na altura ainda havia a base americana lá, portanto é muito fácil para qualquer estrangeiro que viva em Heidelberg nunca aprender alemão. Eu conheço pessoas que vivem 10 anos lá e não aprenderam mais alemão do que eu
quando estava ainda no Porto e aprendi apenas o básico para encomendar algo no restaurante. Já tem essa necessidade, não é? Exato, não há uma necessidade muito forte. No entanto, assim que nos apercebemos que conseguimos ganhar muito mais experiência, exposição e desfrutar do lugar onde nós estamos, quando conseguimos dominar minimamente a língua, abre uns panoramas e os horizontes muito, muito. E todas as oportunidades profissionais também, como foi o caso, e me permitiu ainda continuar agora Portanto, quase a 15 língua anos. é fundamental, Vitor. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, então estavas a dizer que vieste para a Alemanha através de um estágio, foi isso que te trouxe para a Alemanha e acabaste por gostar e ficar. Exato, eu fui ficando, digamos assim. mais um bocadinho, né? Primeiro, queria aprender mais alemão para tirar mais partido da experiência de estar na Alemanha. Depois, já agora começa um doutoramento. E depois mais uma coisa atrás, não é? Exato, e já porque estamos ali, as oportunidades vão surgindo e são boas oportunidades que queremos agarrar e vamos evoluindo. E apesar de hoje em dia, sim. São desafios que nos fazem evoluir, no fundo é isso, não é? Exatamente, e atualmente o desafio profissional, agora trabalhar com a Inova Mais em Portugal, remotamente aqui na Alemanha, tornou um panorama de inovação muito maior do que eu teria se eu tivesse regressado imediatamente para Portugal. Entretanto, uma pessoa cria família e outros laços cá, torna-se ainda mais difícil a ideia de voltar a Portugal. Mas pensas um dia voltar a Portugal? Regressar? Nunca ninguém consegue prever o futuro, também não previa ficar na Alemanha, até agora. Não é? Portanto, é uma pergunta que não se consegue dar uma resposta certa, porque não se sabe. E a minha mulher é búlgara, portanto... Também puxa para o lado dela, não é? Exatamente. A minha filha neste momento é trilingue e, portanto, com as 3 nacionalidades, tenho que também tomar decisões na vida, mais tarde. E, portanto, por agora estou muito bem onde estou e recomendo vivamente uma passagem pela Alemanha para ganhar experiência, conhecimento, enriquecer tanto a nível pessoal como profissional. Vitor, quais são as tuas maiores paixões? Fora do trabalho, portanto, Ultimate Frisbee será sem dúvida algo que eu descobri na Alemanha e que teria muita dificuldade de encontrar em Portugal. Isto porque, apesar de haver em Lisboa uma federação e equipas e pessoas dedicadas ao desporto, a penetração de desportos que não sejam futebol em Portugal é tendência nula. Umas pessoas já ouviram falar de voleibol e handball, mas qualquer coisa alternativa não há reconhecimento, não há interesse. Nem a Rosa Mota, com o seu pavilhão e com as suas medalhas, consegue ultrapassar o que é o fascínio que as pessoas têm com o futebol. Mas isso é um aspecto diferente, cultural, sem dúvida, de Portugal, do qual eu não partilho, não tenho interesse nenhum em futebol. E, portanto, mas a nível do desporto, sem dúvida, a Ultimate Frisbee é agora uma das atividades que eu conheci na Alemanha, comecei a praticar e continuo a praticar e para o próximo ano tenciono ir ao Mundial na Irlanda jogar com a minha equipa local. Portanto, isso é sem dúvida uma das coisas mais interessantes. Sim. Entretanto, também conheci outros portugueses que também estão interessados nisso, tanto cá na Alemanha como também em Portugal. E há professores de educação física a dinamizar o desporto, portanto, há assim uma vertente muito interessante. Outras coisas, naturalmente, a nível cultural, desde literatura, cinema, teatro, diria quase como uma pessoa normal, sempre à procura de novas histórias para ler e reconhecer. Então, o que é que tu sentiste ao deixar Portugal? Há alguma coisa que tenha custado mais na hora da despedida? Não, absolutamente não. Ora bem, eu quando soube que ia para a Alemanha fiquei muito contente, muito satisfeito. No dia do meu voo eu acordei a sonhar com a música I'm So Excited, I Just Can't Hide It, porque estava tudo a acontecer da forma que eu queria. Portanto, não era nada que eu estivesse a ser contrariado em fazer. Era um desafio que estava a acontecer, não é? Exatamente.
portanto, sentimento negativo absolutamente nenhum. Saudades, claro, mas isso vem mais tarde. Não vem na altura em que a gente vai de férias que eu vou ficar com saudades de casa. Sim. E acho que enquanto estamos à descoberta, não é? Aqueles primeiros tempos que ainda são um bocadinho longos, não é? Isto aqui, a adaptação demora sempre aqui pelo menos uns 3, 4 anos pelo menos, estamos sempre a descobrir coisas novas e acho que para quem gosta de viver fora do país, a saudade e estas coisas ainda ficam aqui um bocadinho calmas. Claro, especialmente perante a família e amigos que deixamos para trás, isso são irrecuperáveis e, portanto, dessa forma não podemos nunca ultrapassar. Mas se focarmos demasiado nisso, também nunca saímos do nosso ponto onde nascemos, onde nem sequer podemos mudar de cidades. Exato. Até mudar de cidade dentro do país parece uma tarefa impossível. Pronto, eu tenho agora... Estou a rir disso porque eu dizia também em Portugal que eu não quero ir trabalhar para Lisboa, eu sou do Norte também, dizia sempre, eu não queria trabalhar para Lisboa, é tudo muito diferente, é demasiado megalómano, não? E o que é que eu fui fazer? Vim para a Alemanha e a minha primeira entrevista de trabalho, imagina, foi no aeroporto de Frankfurt. Pronto. E eu disse assim, mas isto realmente, quando olhamos para trás, há realmente coisas que nós mudamos muito, não é? Que não, Claro. quando nos permitimos realmente isto muda tudo completamente. Exatamente. Eu compreendo que isso seja assustador para muitas pessoas, porque são mudanças que vêm aí. Reconhecemos coisas boas e coisas más na nossa terra, na nossa cidade, exatamente por comparação com outros sítios que não conhecemos. E é aí que nos permite enriquecer e começar a pensar de forma diferente e talvez integrar alguma coisa no nosso cotidiano que aprendemos fora e que nos traz benefícios a nós e ao nosso ambiente social. Portanto, E acho que acabamos também por nos descobrir ainda melhor, porque é nestas alturas que vamos ver aqui coisas dentro de nós que não conhecíamos se não saíssemos fora da nossa zona de conforto, não é? Olha, há quanto tempo é que estás na Alemanha? Ora bem, eu vim cá em 2005, pronto, desde essa altura. Já há uns aninhos. aninhos. E estiveste sempre na mesma cidade? Não, o meu estágio foi numa aldeia, a Fatterbach, chama-se, ao pé de Stuttgart. Okay. Portanto, a fábrica da Mercedes AMG é metade dessa aldeia, a outra metade são meia dúzia de casas e uma padaria, literalmente, não tem mais nada à volta. Durante esse período de um ano, quase um ano, estava a viver em Ludwigsburg, que recomendo como ponto turístico, vale mesmo a pena visitar. E depois, quando fui para fazer o doutoramento em Heidelberg, fiquei em Heidelberg. E desde essa altura. Notas muita diferença desses sítios por onde passaste? Diferença em que sentido? Em termos, sim, entre si, porque uma vez que a Alemanha está dividida em estados, não é? Por vezes nota-se muita diferença, como é que cada estado funciona. Portanto, estas 3 cidades, 3 sítios, são todos dentro de Baden-Württemberg, aí não há grande diferença. Eu vivi durante 6 meses em Stralsund, no norte da Alemanha, portanto em Mecklenburg-Vorpommern, mesmo lá no topo, 10 horas de comboio para lá chegar, desde Heidelberg. E o que eu posso dizer é que a nível de diferenças culturais, primeiro que tudo o seguinte, Heidelberg já referi que é uma cidade muito internacional, por causa da universidade, em parte por causa da antiga base militar, já não está lá, mas principalmente por causa da universidade, tem uma influência internacional muito, muito grande. Pode-se dizer que é uma mini Londres neste sentido, porque tem toda a gente lá no meio. E, portanto, é um ambiente diferente do que se eu for para Frankfurt, onde já tem muito mais alemães presentes, apesar de também ter uma forte comunidade internacional, percentualmente não se nota tanto. A Falterbach é uma aldeia, como já disse, aí só vivem famílias, portanto é muito mais pacato, não tem nada a ver.
Ludwigsburg é também uma cidade quase que anexa, digamos que um pouco, talvez como a cidade de Gaia, Vila Nova de Gaia, em que de dormitório para Estugarda e as outras aldeias à volta, apesar de haver uma zona industrial. Berlim é uma cidade completamente diferente, outra vez muito internacional, nota-se uma grande diferença cultural e de influências muito maior. E novamente, Stralsund acaba por parecer mais típico alemão no sentido muito mais pacato. Também fazia parte da Alemanha de Leste, portanto, esteve por trás daquela cortina de ferro, é uma zona muito mais agrária, apesar de ser à beira-mar, e portanto notamos que as pessoas lá não são propriamente citadinas nesse sentido. Não quero dizer isso com algo positivo ou negativo, é simplesmente uma forma de estar. Mas a gente nota que se eu não soubesse falar alemão, eu não conseguiria detectar qualquer diferença entre um e outro. E como também fui para lá, no norte da Alemanha, estava num ambiente mais internacional, apesar de, eu creio que eu ser o único estrangeiro lá naquela zona, pelo menos durante o período em que eu estava, notava-se que tinha muita influência de outros alemães de toda a Alemanha que iam para lá estudar. E, portanto, notava-se outra vez um ambiente estudantil, um ambiente diferente do que seria uma cidade ou uma aldeia onde só tem famílias e escolas. São ambientes completamente diferentes, sem dúvida alguma. Olha, e o que é que fazes em termos profissionais neste momento? Ora bem, eu lidero a InovaDE na Alemanha, em Heidelberg, onde fazemos principalmente duas coisas: gestão de inovação. Portanto, nós escrevemos propostas de projetos para diferentes fontes de financiamento público, tanto a nível nacional como a nível europeu. Também fazemos desenvolvimento de software, desenvolvemos diferentes soluções. Por causa do meu background em robôs médicos, foi o que eu acabei por fazer o doutoramento cá em Heidelberg. À volta de 50% dos nossos projetos acabam na área da saúde. Mas não somos exclusivos e, portanto, os outros 50% têm um grande leque de indústrias onde contribuímos. E continuo a dinamizar o negócio aqui a nível nacional, trabalhando em conjunto com os meus colegas em Portugal para o desenvolvimento tecnológico da empresa. Portanto, aqui temos um panorama maior de tecnologias, especialmente a nível de digitalização e de facilitamento de outras tecnologias que consigam realmente trazer novos benefícios sociais, económicos e ambientais, hoje em dia particularmente importante, que estamos sempre à procura. Diz-me uma coisa, notas alguma que trabalhas com mais alemães, mais portugueses? Pronto, devido à função que eu exerço aqui, os clientes são principalmente alemães, empresas alemãs, universidades, e portanto, como é um ambiente também bastante internacional, dentro desses grupos, principalmente predominantemente alemães, há outras pequenas divisões e há, portanto, empreendedores de todo o mundo que vieram para a Alemanha criar as suas empresas e que também procuram este tipo de apoios financeiros para poder trazer as suas startups para a frente, o qual eu trabalho muito bem com eles em inglês, principalmente porque eles ainda não aprenderam alemão, enquanto que outras empresas que já estão estabelecidas cá na Alemanha, lido com eles principalmente em alemão. Com os meus colegas em Portugal, sou naturalmente em português, e portanto, e com os colegas que tenho cá na Alemanha, é também uma mistura entre português, inglês e alemão. Portanto, todo o dia eu falo as três línguas, depende de qual é o projeto em que estou a trabalhar e qual é a maior influência cultural que está lá presente. Notas alguma diferença em termos laborais da Alemanha para Portugal? Não sei se tiveste assim um grande contacto em Portugal em termos de trabalho, não é? Para que possas fazer essa comparação, mas... Portanto, é difícil fazer uma comparação direta, porque eu não tive uma experiência profissional em Portugal tão dedicada ou tão prolongada o suficiente para poder fazer uma avaliação concreta. O que consigo fazer é uma comparação perante os meus colegas e amigos que estão em Portugal e as condições em que eles enfrentaram, alguns deles que emigraram para outros países também fora, sem ser a Alemanha, à procura de novos desafios profissionais, principalmente por causa da falta de oportunidades em algumas regiões em Portugal. E são
são situações que se passaram nos últimos 15 anos, não direi que é uma moda, mas são ondas, em que há situações mais problemáticas, e agora tivemos o Covid, portanto a indústria do turismo sofreu imenso com isso, e também a gastronomia, por esse aspecto, portanto as pessoas que estavam afetas dentro desse ambiente tiveram que procurar outras oportunidades profissionais no outro lado, ou dentro do país ou fora. Portanto, a nível salarial, a nível de condições de trabalho, eu diria que pronto, os níveis salariais e a qualidade de vida é bastante diferente entre a Alemanha e Portugal, isso é claro, sensivelmente o dobro tem em Portugal. Isso não mudou nos últimos 15 anos, na verdade, se posso dizer, é que Portugal melhorou mais rapidamente do que a Alemanha. Nos últimos 15 anos que eu consegui observar, neste caso foi com a Merkel e com a CDU no poder, sem querer entrar em discussões políticas, mas é claro que tem uma influência aí. Quando cheguei à Alemanha, o Schröder ainda estava em poder, depois, um ano depois foi a Merkel, e portanto houve ali um período de transição em que parecia que não aconteceu nada. E houve uma certa, não direi estagnação, houve uma melhoria nas condições, mas pelo que conseguia identificar e analiticamente o que consegue-se ver em números, a melhoria crescente que a Alemanha teve economicamente não foi assim tão significativamente grande como se leva a crer. Portugal, comparativamente, apesar dos altos e baixos que teve uma melhoria mais rápida. Mais significativa, sim. Nesse aspecto tem muito a ver com o facto de muitas empresas terem voltado a Portugal e criado lá postos de trabalho, em virtude, especialmente vindo de países de Escandinávia e de outros países onde os salários são consideravelmente mais elevados, onde podem facilmente pagar o dobro do salário em Portugal e continua a ser 3 vezes mais barato do que nos países de origem. Olha, mas achas que, não sei, que as condições de trabalho aqui são melhores, que há mais uma proteção em termos de direitos do trabalhador, por exemplo? Eu vejo a coisa de muito semelhante. Talvez em alguns extremos, algumas condições extremas, haja maiores prestações laborais na Alemanha, por exemplo, para deficientes e Casos mais excepcionais, digamos. Sim, são casos mais excepcionais. Assim, de um modo geral, é muito semelhante, não varia muito, não é nada significativo, eu diria. O que tem, principalmente a nível significativo, e que Portugal aqui pode aprender com a Alemanha, é sem dúvida a questão da paternidade barra maternidade. E aqui Portugal está consideravelmente mais atrás do que na Alemanha, e mesmo a Alemanha também está atrás de, por exemplo, dos países da Escandinávia. A nível de proteção da mãe antes do parto e também tanto do pai como da mãe pós o parto, com o período de relaxamento, que não tem nada a ver com Portugal. Portanto, especialmente para o pai, o que é a nível de equalidade de género, uma patetice, 2 semanas, aquilo mal dá para recuperar o sono e nos próximos meses ninguém vai dormir naquela casa, como a gente sabe. Portanto, seja homem, seja mulher, ao passo que na Alemanha já é algo mais equilibrado, onde consegue-se fazer mesmo acontecer alguma coisa. E especialmente dar essa opção de escolha às pessoas faz uma diferença muito grande ao ambiente familiar e facilita uma alteração, especialmente para quem tem o primeiro filho e que é tudo uma novidade e vai ter que aprender muita coisa nova. Faz bem a gente fazer uma pausa e pensar no resto da vida. Sim, mesmo para recuperar um bocadinho, não é? Sim, sem dúvida. As energias. Vítor, mas achas que, por exemplo, o português é aqui um elemento diferenciador em relação aos outros trabalhadores, às outras nacionalidades? Achas que nos destacamos? Eu diria que sim. Nós continuamos a ter uma boa fama, digamos assim, apesar da qualidade dos imigrantes que temos dos anos 2000 para a frente, é completamente diferente dos anos 2000 para trás. Portanto, estamos a falar aqui da minha própria família, que imigrou nos anos 60 e 70 para diferentes países no mundo, fizeram por dificuldades económicas, claramente por dificuldades económicas, não havia educação naquela altura, portanto a minha avó e os meus avós não sabiam ler e escrever,
literalmente, eram analfabetos. Portanto, e agora o seu neto é um doutorado, algo que na altura deles era impensável. Portanto, não, a qualidade de especialização laboral é totalmente diferente. E há um certo estereótipo português que nós conseguimos aproveitar muito bem, e que temos demonstrado isso, felizmente, pelo mundo fora. Naturalmente, os estereótipos valem o que valem, não é? É apenas um ponto de partida para uma pessoa ter uma ideia, e também temos uma capacidade de integração dentro do tecido social local muito grande. Outra vez, pessoas são pessoas e, portanto, Claro. não podemos, as generalizações pecam por erro muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. O que é para ti fundamental, ou o que é que torna para ti um trabalhador assim diferenciador dos demais? Eu diria que era a capacidade de prever o que é preciso ser feito e fazê-lo antes de ser necessário. E isso também tem de ser reconhecido por parte da chefia como uma qualidade ímpar em todo o resto. Digamos, nós temos este clássico do pessoal de IT, em que ninguém nota o que eles fazem até as coisas começarem a dar buraco. Pronto. Exatamente reconhecer que certas pessoas têm funções e desempenham um trabalho preventivo antes do problema surgir é extremamente importante do que estar sempre a limpar depois da coisa dar ir para o buraco. Exato. Portanto, isso é uma particularidade muito importante, e que tenho reconhecido dentro de todos os ambientes de trabalho onde estive, desde académicos até empresariais e industriais, e reconheço também em conversas com outras empresas que exatamente essa capacidade de desempenhar a função pretendida, desempenhá-la bem, para o que é, mas também olhar um bocadinho além do que é que está por fazer e prever o trabalho que vai acontecer e já tê-lo feito antes de ser feito, se é necessário fazer. E de um modo geral, muitos portugueses que eu conheço têm essa capacidade. Não sei onde é que aprendemos, se é em casa, se é na universidade. Acho que está no sangue mesmo. Talvez seja algo mesmo social, e é bastante interessante ver isso. Sim, eu acho que isso é de facto uma das coisas que nos diferencia. Olha, e tu achas que a Alemanha é de facto, como muita gente diz, um país de oportunidades? Diria que sim. Depende de que oportunidades é que estamos à procura também. Se vamos à procura de oportunidades na indústria da pesca, na Alemanha se calhar não é o melhor. Sim, Tem norte da Alemanha, tem um bocadinho de mar, tem portos, mas depende muito do que as pessoas queiram, tanto a nível profissional como a nível pessoal. As oportunidades também estão em Portugal. Uma pessoa pode procurar emprego em outras zonas que estejam a ser desertificadas em Portugal, e ter uma boa qualidade de vida lá também. Portanto, não é uma qualidade exclusiva da Alemanha, mas ela existe. Para quem procura, encontra. E tu achas que a Alemanha e Portugal são realmente duas realidades muito diferentes? Não. Eu digo sempre que, apesar da questão económica ser dois patamares diferentes, a principal diferença entre um português e um alemão é a língua. Porque eles têm comportamentos muito semelhantes aos portugueses e aliás, as semelhanças são maiores do que as diferenças. E se calhar são mais significativas até. Isso é muito interessante o que estás a dizer, porque realmente a maior parte dos portugueses, ou as pessoas com quem tenho falado, dizem exatamente o contrário. Portanto, a minha experiência, a minha observação, e isso aplica-se um bocado por toda a Europa, as coisas que nos trazem mais próximos, que são semelhantes entre nós, são sem dúvida superiores às qualidades que nos diferenciam. O problema é que as pessoas, quando falam em comparações, procuram um elemento diferenciador e têm dificuldade de dizer, isto é igual àquilo. Porque foram perguntadas, principalmente, então, qual é a diferença entre isto e aquilo? E vão identificar a diferença e vão realçar aquela diferença, apesar daquela diferença ser mínima. E pronto, não sei se tenho um Windows 16 bits em que só consigo ver 16 cores,
Mas para mim, vermelho é vermelho, salmão é um peixe. Pronto. E desse aspecto, na Alemanha continua a haver trafelices como acontece em Portugal, e a gente conhece, basta falar alemão para reconhecer o que é que acontece. Há coisas boas e há coisas más. Naturalmente a gastronomia é diferente, mas isso são detalhes que pouco importam no final do dia. Porque eu também posso cozinhar peixe em casa e posso encomendar bacalhau para casa. Exatamente. Portanto, não... E fica aí Exato. tudo resolvido, não é? Exato. Mas há diferenças. A gente reconhece, por exemplo, a entrada num novo grupo social é um pouco diferente se o grupo social não está preparado para novas introduções. E eu reconheço isso como um estrangeiro que chega a um país diferente, seja a Alemanha, seja a França, seja onde for, onde já há um grupo social estabelecido, é mais difícil de entrar. Depois de entrar, estamos lá dentro, já somos reconhecidos, temos todo o envolvimento social que é expectável daí. Mas eu tenho amigos de 30 anos, do qual eu nunca estive nas casas deles, em Portugal, tal como na Alemanha. Nem sequer sei onde é que vivem. É naquela cidade, e a gente encontra-se naqueles ambientes. Achas que os alemães são receptivos aqui a receberem muitos imigrantes, muitos estrangeiros? Como é que tu vês isso? Varia muito, e outra vez varia também pelo ambiente social em questão. Sem dúvida, a política tem sido um elemento polarizador cada vez maior, e isso tem sido reconhecido também por académicos de ciências políticas, que nos últimos 10 anos tem havido uma polarização política. Não é só com a subida da extrema-direita, com o aumento, e agora com o seu decréscimo, felizmente, mas tem havido aqui umas certas diferenças. Isto porque foram criadas expectativas que, do ponto de vista político e social, não estão a ser respondidas. E naturalmente, a resposta mais simples é aquele elemento diferenciador e dizer, a culpa daquele, porque ele tem um bocadinho mais escuro, porque ele tem um sotaque. Antes era a Alemanha este versus oeste. Agora, quando há muitos mais europeus na Alemanha, já se começam a falar de outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, vê-se os benefícios acontecerem em todos os níveis, especialmente a nível laboral, com a integração de imensos estrangeiros no tecido laboral, que seria fundamental, seria impossível se não para a Alemanha se desenvolver da forma que se tinha desenvolvido sem essa ajuda laboral, que já não tem argumentos. Mas, no entanto, a Alemanha de Leste teve uma subida superior de elementos da extrema-direita que na Alemanha de Oeste não foi o caso. Portanto, agora, comparativamente com Portugal, não posso dizer que não estive lá. Que conselhos é que darias para quem está aqui a ponderar em vir para a Alemanha, seja para trabalhar ou para uma experiência assim mais para estudar, por exemplo? Invistam em aprender alemão. Realmente faz... Em Portugal, Vítor, aconselhas a começar em Portugal? Sim, se for possível. Às vezes não é possível, não é necessário, mas há boas instalações para aprender alemão como língua estrangeira na Alemanha e devem-se procurar o mais cedo possível. Porque quanto mais cedo conseguirem quebrar a barreira da língua, mais cedo conseguem ver as oportunidades que vos têm mesmo à sua disponibilidade. E ficarem mais bem integrados, no fundo, não é? Ficarem mais bem integrados, ficarem mais satisfeitos, porque a coisa mais triste que eu vejo nos imigrantes portugueses quando reclamam do sítio é porque eles não se conseguiram integrar porque criaram outra vez expectativas, mas não se prepararam para integrar no tecido social daquela região onde escolheram viver, ou pelo menos trabalhar durante um certo tempo. E depois reclamam, que em Portugal é sempre melhor. Portugal era assim. Espera que a região se adapte em vez de serem eles adaptarem-se à região. E curiosamente, quando voltam a Portugal, reclamam de Portugal, porque Portugal é assim, Portugal é assado, e lá onde eu estou... E nunca estão bem, não é? Exato. Só estou bem onde não estou, já dizia. O António Variações. Olha, tu costumas a conviver com portugueses aqui na Alemanha? Sim. Muitos dos portugueses com quem eu convivia diariamente regressaram a Portugal ou foram para outras regiões.
Sem dúvida não tive tanto contacto depois de eles saírem com outros portugueses, mas isso tem mais a ver com a realidade da vida. Portanto, entretanto, já faz 6 anos que casei e que tenho uma filha, e isso impõe certas restrições a nível de social que é difícil de ligar com o que tínhamos antes, mas ainda continuo a falar com diversos portugueses, alguns mais recentes na Alemanha, outros de mais longa data, e espero que a partir de 2022 tenhamos a oportunidade de conviver com mais portugueses face to face. Volte tudo ao normal, não é? Nós gostamos tanto, faz-nos tanta falta. As tecnologias ajudam muito, não é? Mas não é a mesma coisa, não é? Sim, é preciso compensar. A nível profissional, eu acho que foi uma melhoria e nós vamos ver uma tendência cada vez superior em teletrabalho, especialmente em diferentes funções, mas é inegável que nós precisamos de um elemento social integrado no nosso dia-a-dia laboral para podermos motivar-nos um bocadinho mais, para trocar melhor ideias, seja a discutir à volta do café um tema comum e chegar a uma nova ideia que não seria possível se eu estivesse só em casa. Do teu ponto de vista, Rita, vale ou não a pena sair de Portugal? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Oh, muito bem! Isso é mais do que um ditado numa t-shirt, é mesmo uma realidade e assim, qualquer pessoa que esteja a ponderar sair de Portugal, seja para a Alemanha, seja para outro país, tem de estar consciente que não há a única razão para não sair de Portugal é simplesmente o comodismo. Uma pessoa habitua-se ao ambiente onde está e não quer sair daquele sítio. Seja para procurar uma oportunidade profissional ou pessoal, para conhecer um novo mundo, tem de se abrir a isso e vale a pena. Mesmo que seja uma experiência negativa, por algum aspecto, foi uma experiência que se ganhou e que se volta para trás com aprender, pronto, aquele sítio não foi tão bom por causa disto ou daquilo, não é por causa do tempo, mas se calhar as oportunidades profissionais não eram assim tão boas, e entretanto aprendi isso e consegui utilizar essa aprendizagem numa forma diferente no novo sítio onde estou. Para melhorar ou mudar de direção, não é? As aprendizagens servem para isso mesmo, nesse sentido. Em relação à comunidade portuguesa aqui na Alemanha, tu achas que falta aqui alguma coisa na comunidade portuguesa? Achas que nós poderíamos, não sei, o que é que poderia ser melhorado aqui na comunidade portuguesa na Alemanha? Tu achas que nós estamos um bocadinho dispersos? Achas que... São coisas difíceis, são perguntas muito difíceis e é uma questão também muito geracional. Nós já passamos, como já disse, a qualidade do imigrante português de 2000 para a frente é bem diferente do pré-2000. Nós já não queremos os arraiais com folclore como faziam anteriormente, de lembrar a terra. Nós não propriamente queremos falar de Portugal ou falar de coisas portuguesas, seja futebol, seja do que for. Nós queremos partilhar uma língua, partilhar uma experiência e isso vai sem dúvida também variar no futuro, com novas gerações, especialmente com gerações de portugueses que já nasceram no estrangeiro, como temos hoje em dia, e tenho alguns amigos nessa situação. Portanto, essa necessidade de comunicação, de interação vai sempre existir, principalmente através da língua, de poder reutilizar a língua, especialmente já estamos já a longa data, não perder essa faculdade, digamos assim, de interagir com outras pessoas que partilham esses mesmos ambientes sociais, sem dúvida vai sempre existir. Eu já estou bastante desiludido com redes sociais, já não tenho Facebook há mais de 4, 5 anos, por exemplo, e nesse aspecto acho que não é tanto do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista humano, que nos facilita trazer uns aos outros, e por isso atividades como a ASPA promove são sem dúvida fundamentais e adaptam-se às novas gerações de imigrantes portugueses, que a maior parte são pós-graduados realmente, como já sabemos, e que continuam a contribuir para uma melhoria social para nós e a nível pessoal também.
para terminar, em 3 palavras, o que é que significa Portugal para ti? Como é que tu descreves Portugal? 3 palavras apenas. Sim. Maneira de dizeres. Isso é bastante difícil. Digamos. Ui. Isso é mesmo difícil. Vais bloquear agora. Não, é porque Portugal representa imensa coisa. Para mim, pessoalmente, e em 3 palavras é muito difícil de ir buscar. Uma palavra vai ser sem dúvida saudade, não coloco em primeiro lugar, talvez em terceiro ou segundo, porque tem a ver com o nosso local de nascimento e crescimento. Portanto, isso é inegável. Continua a ser o sítio do coração, portanto não há nada que o vá substituir, por muitos anos que fico na Alemanha. Mas é difícil poder dizer uma terceira palavra. Portugal é Portugal. Nós nascemos lá, pronto. Assim, não digo isso nem com um excesso de orgulho, nem com vergonha. É o que é. Da mesma maneira que a minha genética foi-me dada pelos genes dos meus pais, eu nasci em Portugal, sou português. Ponto final. Uma outra paixão, sem dúvida, que tenho é a fotografia. Portanto, ao longo dos anos, desde 2000 até agora, continuo a tirar muitas fotografias. Teve um pico por volta no nascimento da minha filha, sem dúvida, onde os livros de fotografias abundam, e nestes últimos anos tem sido um bocadinho mais difícil de continuar a ter a mesma produção fotográfica que tinha antes, mas é algo que sem dúvida continua-me a motivar e a fazer novas experiências e novos álbuns, novos conceitos, por assim dizer, de coisas que tenho visto e observado. Mas sem dúvida que, sensivelmente, nos últimos 10 anos tenho investido imenso mais em fotografia de desporto com Ultimate Frisbee, onde então é muito mais dinâmico ver as situações de jogo em perspectivas diferentes do que estar simplesmente na sideline ou então estar mesmo a jogar. É uma coisa que continua a me entreter. Essa paixão pela fotografia? Olha, começou em 2000, literalmente em 2000, quando vim a primeira vez à Alemanha. Ainda estava a estudar, na altura no Porto, e levei a câmara fotográfica do meu pai, não tinha nenhuma câmara digital, e comecei a fazer pequenas experiências lá aqui na Alemanha, e gostei de brincar com isso. Um ano depois, quando fui a Nova Iorque, recentemente, comprei a minha primeira câmara digital, onde então comecei a ter uma maior liberdade criativa, digamos assim, de tirar fotografias e apagar, e aprender a tirar fotografias de forma diferente, a controlar a máquina de uma maneira diferente, até o ponto em que arranjei uma máquina cada vez melhor, e tentar melhorar também o que queria representar na fotografia. Entretanto, mais prazer fotografar, porque eu já vi o teu álbum. Para quem não sabe, tu tens tudo online. Já não me recordo qual é que é o endereço. Queres dizer-nos? vitorvieira.com. Tão simples quanto isso, não é? E podemos ver essas fotografias todas. Exato. Que realmente tens ali álbuns bastante interessantes. Eu fui ao Japão em 2018, em que pude comprar novo equipamento lá, em segunda mão, mas em ótimas condições, e então pude começar a tirar outras fotografias, e como referi no desporto, com uma tela zoom mais distante, mas a fazer coisas interessantes que não conseguia fazer antes, e onde continuo a gastar imenso tempo. Do pouco tempo disponível que tenho. Investir. Sim. É diferente. Mas há alguma coisa que te dê assim mais prazer fotografar? Porque eu vi que realmente tu tiras fotografias a coisas mesmo muito diferentes, não é? Sejam a flores, exato, a insetos. Sim, eu fotografo tudo o que me captura a atenção, principalmente a nível de paisagístico e a nível de desporto, sem ser os temas atuais mais predominantes. Criei algumas coleções também de algumas curiosidades que tenho visto, sejam desde insetos, borboletas, vida animal, como também tinha uma coleção para janelas,
em que não é simplesmente a janela, mas é o contexto da janela, ter ali um foco que de alguma forma traz a atenção àquele ponto, numa curiosidade de querer saber o que é que está lá dentro, sem querer entrar na fotografia noturna, mas entra naquele lusco-fusco em que nós estamos a ver que já está a ficar escuro o suficiente para que dentro de casa a gente ligue as luzes, então cria-se um ponto de curiosidade. Tenho investido algum tempo aí em trazer algumas perspectivas interessantes, algumas curiosidades, digamos assim. E pronto, são coisas com que me vou entretendo. O ponto de conexão é a curiosidade que desperta. Podemos falar também em emoções? Ou não vamos é um trabalho pessoal, digamos assim. Não tenho qualquer intenção de agradar outra pessoa senão a mim próprio. Aquilo é um trabalho perfeitamente egoísta, não é publicado em lado nenhum. Cheguei a fazer uma exposição fotográfica com outros fotógrafos portugueses, inclusive em Heidelberg, há muitos anos atrás, mas continua a ser um passatempo para mim. Há algum objetivo que tu queiras atingir nesse sentido, Vítor? Algum trabalho que queiras desenvolver na área da fotografia? Continua a ser um sentido puramente egoísta, naquela ideia de eu querer tirar uma fotografia, algo que me satisfaça, de eu olhar, eu gosto disto, e se eu gostar imenso, então imprimo e ponho na parede, ou que me diz qualquer coisa a mim, ou que diga qualquer coisa a outra pessoa. Não há nenhuma intenção de satisfazer a curiosidade de outras pessoas fora do meu círculo imediato, digamos assim. Ok, muito bem. Então já sabemos, quem quiser ver um bocadinho dessas fotos, basta visitar-te em vitorvieira.com e já podemos entrar um bocadinho aí no teu mundo. Exato. Muito, muito obrigada aqui pelo teu testemunho, pela tua partilha de experiência. Ficamos mesmo muito gratos por estares aqui connosco e quem sabe não voltamos a falar aqui no próximo podcast. Sim. Seja num podcast, seja mesmo num evento. Sim, esperemos que o próximo ano de facto seja um ano em que isto tudo já tenha passado e possamos realmente reunir e a comunidade portuguesa aqui, as pessoas que estão ligadas à ASPA para nos conhecermos pessoalmente. Sim, seria muito bom. Muito obrigada, Vítor, tudo de bom. Obrigado. Para o ano de 2022 e até uma próxima. Muito obrigada. Tchau. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana temos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por Terras Germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.